Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2, o nosso tema é Sal da Terra, Luz do Mundo. Nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, o que se caracteriza, o que é exatamente ser o sal da terra e a luz do mundo. E aqui no nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, uma parte dos dois versículos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus aqui falando, meus irmãos, acerca do sal da terra e a luz do mundo, nós achamos, meus irmãos, que o sal na comida, ele não tem que aparecer o sal, ele tem que dar sabor. Não é o sal que tem que aparecer, que tem que aparecer é o sabor do alimento. O sal, ele dá o sabor no sentido de temperar a comida, não de ele aparecer. Uma comida salgada, ninguém consegue comer. E também com nada de sal, fica complicado. Então perceba que este sal aqui é para fazer a diferença. E a luz do mundo é para iluminar aquilo que está nas trevas, para que as pessoas possam ver, enxergar aquilo que é a verdade, aquilo que o Senhor Jesus tem falado. Aqui na Nova Verdade Prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Ou seja, nós como servos de Deus, nós não podemos passar desapercebidos. Mas não desapercebido no questão negativa, né? As pessoas têm que ver, tá vendo? Olha lá o crente faz isso, o crente faz aquilo outro. Para ser crente desse jeito? Não, eu prefiro não ser crente. Não desse jeito. Mas pessoas verem a diferença na nossa vida como uma pessoa boa, como um bom cidadão. Olha, ele é servo de Deus. Se eu for um servo de Deus, eu gostaria de ser igual fulano de tal, igual o irmão tal. Nossa, o irmão tal parece ser tão sério, parece ser tão uma pessoa tão abençoada. Conversa com ele, nossa, eu sinto tanta paz. Não, é assim que tem que ser. Agora, não como aquela pessoa que fala, para ser crente que nem ele, prefiro nem ir para a igreja. Ainda fala assim, prefiro ir para o inferno. Infelizmente, essas coisas acontecem, né? Tem acontecido e continuam acontecendo. E acontece. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas infelizmente, pelo testemunho errado, ou testemunho negativo de muitos, as pessoas têm essa perspectiva acerca daquilo que é a igreja. Infelizmente, quando se fala de igreja, vai para a igreja para quê? Para ficar rico? É pastor? Ah, é pastor? Ah, então, pastor é rico. Então, eles já fazem, já assimilam, alguns já têm assimilado a questão de igreja como uma questão de falcatrua, como uma questão terrível. Isso é negativo para nós. Mas nós, como crentes, nós temos que fazer a diferença. Jesus fala acerca daqueles que fariam coisas ruins, daquele que o escândalo viria, o escândalo viria, mas ai de quem viesse o escândalo. Jesus fala de tudo isso. Mas para nós também, hoje, é difícil a gente ouvir isso. Mesmo que a gente sabe que haverá um peso, que haverá uma punição para essas pessoas que têm tido essas atitudes, nós sabemos que haverá. Porém, para nós encararmos isso hoje, não é fácil, meus irmãos. A gente fala, poxa, eu estou fazendo as coisas, eu estou buscando a Deus, né? E tem tudo isso acontecendo e tem desanimado a muitos. Não desanime de fazer o bem. Não desanime de fazer a diferença. Se o fulano de tal, se o pastor tal, apóstolo tal, bispo tal, irmão tal, ou irmã tal está fazendo alguma coisa, procure fazer aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para que nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus chama de sal a nós, e ele diz, se o sal não servir para salgar, não serve para nada, vai ser pisado, serve para ser pisado pelos homens, porque não serve para nada. Um crente que não faz a vontade de Deus, um crente que não dá um bom testemunho, para que ele serve? Um crente que não prega a palavra de Deus com o seu testemunho, e claro, e com palavras, para que ele serve? Um crente que não busca a Deus, que não busca cada vez mais a Deus, em conhecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, para que serve, irmãos? Se Jesus mesmo está falando aqui, olha, se o sal não servir para salgar, para que ele serve?
Para que o sal serve, se não for para salgar? Então perceba que é Jesus que está dizendo, nada presta, você vai ser pisado pelos homens. Então veja aqui no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as pessoas vão reconhecer Deus na nossa vida, vão ver Deus na nossa história. E aqui Jesus fala, como é que eu posso ser luz e me esconder se a luz serve para iluminar? Ninguém, meus irmãos. Aqui Jesus está falando aqui do alqueire, da candeia. São palavras que para nós é muito distante, porque a gente não sabe o que é exatamente uma candeia, o que é um alqueire. Mas se a gente fosse trazer para nossos dias de hoje, nós vemos que às vezes as pessoas acham aqueles recipientes, meus irmãos, que colocam o azeite, aquilo ali é um instrumento que eles usavam naqueles dias para iluminar. E hoje, se a gente fosse colocar para hoje, a gente não pode, Jesus usou esse linguajar para falar da luz. Mas é claro, o que é a luz para nós hoje? Alguns no interior, é o lampião, muito no interior onde não tem luz elétrica, é muito difícil, né? Não ter luz elétrica em determinados lugares, mas ainda não tem, é o lampião, é a lamparina, é a lanterna, que às vezes as pessoas saem no sítio, qualquer coisa assim, que às vezes não tem luz no lugar, e sai com a lanterna. Se a gente pegar dentro da nossa casa, nós vamos pegar o quê? Alguém vai colocar a lâmpada debaixo da cama? Alguém vai colocar a lâmpada debaixo do sofá? Alguém vai colocar a lâmpada apenas num lugar escondido? Não, meus irmãos, a lâmpada normalmente fica no teto da casa para iluminar todo o ambiente. É assim que funciona. Nós vemos, meus irmãos, na rua, quando se coloca os postes de luz, ele fica onde? A luz fica onde? Embaixo? Ali, embaixo, ali no pé do poste? Não, fica em cima o quê? Para iluminar o ambiente, para iluminar a rua. Então perceba que a luz, ela foi feita para brilhar, ela foi feita para resplandecer na escuridão. Então, o que nós temos que fazer? Resplandecer na escuridão. Que escuridão é essa? Na escuridão deste mundo, em tudo aquilo que está acontecendo neste mundo, em todas as coisas que muitas das vezes estão estão cada vez mais piores neste mundo. E nós temos que fazer a diferença. Ah, mas o fulano de tal lá, ele faz coisa errada, eu também vou fazer. Ah, mas ali ele está, vamos dizer assim, roubando do Estado, está sonegando imposto, eu também posso fazer? Não, meus irmãos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença, mesmo que às vezes nós nos achemos, muitas das vezes, poxa, será que vale a pena fazer tudo isso mesmo? Vale a pena fazer tudo isso. Vale a pena fazer aquilo que Deus manda. Vale a pena praticar a palavra de Deus. Mesmo que o mundo, mesmo que muitas vezes o meu irmão ou a minha irmã esteja cometendo uma fraude, cometendo um pecado, cometendo algo que está, muitas das vezes, não dando sabor ou que está sendo trevas, nós temos que ser luz, fazer a diferença. Aqui na nossa introdução, nessa lição, enfatizaremos o papel do sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Não basta nós dizermos que nós vamos à igreja. Não basta nós dizermos que nós somos cristãos. Não basta. Isso não basta. Porque dizer que vai à igreja, vai o quê? É apenas um frequentador de igreja. Nós discutimos, nós falamos na nossa primeira lição que nós temos que nós aplicarmos a palavra de Deus. E se nós aplicarmos a palavra de Deus, nós vamos ser o quê? Vamos ser sal. Nós não vamos, meus irmãos, fazer com que as coisas não tenham gosto, não tenham sabor. Nós vamos ser sal, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos iluminar, porque o que faz a diferença numa comida é o sal. E o que ilumina as trevas é a luz, o que ilumina a escuridão é a luz. E se nós aplicarmos aquilo que é de Deus, se nós aplicarmos aquilo que é a palavra de Deus, consequentemente nós seremos sal da terra e luz do mundo. Mas muitas das vezes nós estamos sendo mais trevas do que luz. Estamos salgando muito e as pessoas estão ficando, quando vê a nossa vida já fica, poxa, às vezes a gente é crente, vamos ser perseguidos como nós vemos nas bem-aventuranças,
mas não dessa forma. Ser perseguido, meus irmãos, não é cair em descrédito. Ser perseguido não é as pessoas olharem e rechaçar a nossa vida ou nos ridicularizar. Nós podemos sim passar por tudo isso, fazendo a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente sabe, nós sabemos que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E o que acontece? Nós vemos que a gente não está sendo sal coisa nenhuma e luz coisa nenhuma também. No tópico 1, o sal tempera e conserva. Definição: na Bíblia, a palavra sal aparece uma substância branca usada como tempero. Como nós usamos o sal hoje para temperar as coisas. E as pessoas no Nordeste, principalmente no Nordeste do país, também usam o sal para conservar. Ou seja, quando nós fazemos a diferença na presença de Deus, nós também somos conservados naquilo que é de Deus. Nós estamos sendo conservados, né, naquilo que é Deus na nossa vida. E claro, consequentemente, nós daremos sabor. Perceba aqui que as pessoas nesses lugares, elas ainda usam sal para armazenar alimentos, para poder o alimento ficar ali, não estragar. E muito isso acontecia, meus irmãos, lá na época de Jesus, ou até antes. Na época que não tinha geladeira, as pessoas usavam o sal para quê? Para que o alimento não estragasse, para que o alimento pudesse ficar conservado. E é isso também na nossa vida. Nós vemos aqui Jesus, o que significa o sal. E para nós termos uma ideia, o soldado romano era pago com sal. O sal tinha muito valor de mercado naqueles dias. Hoje não. Você vai no mercado, o sal é tão barato. O sal é de umas coisas mais baratas que tem no mercado. Mas naquela época, esse sal era até feito uma moeda de troca. A questão de pagamento. Então o sal aqui, na época de Jesus, era tanto para salgar, para dar, né, o sabor, mas também para conservar os alimentos. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento, na medida certa de sal, é saboroso. Irmãos, comer uma comida que tem um sal ali na medida certa, olha, a comida fica ótima. Mas quando tem a sal a mais, nossa, aí tem que beber água, aí depois aquela comida fica, parece que não desce, tem que beber muita água. Ixi, não, fica difícil. E isso é a importância do sal. O sal ele serve para dar sabor. O sal não serve para aparecer, porque só se o sal aparecer na comida, a comida fica ruim. A pessoa não tem vontade, não tem prazer em comer aquela comida. Na parte 3, o cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. E eu vou mais longe aqui ainda. E eu vou longe aqui nessa questão aqui do comentarista. Às vezes a gente fala que o cristão tem que influenciar o mundo, né? Claro, nós temos que influenciar o mundo dos pecadores, mas hoje o cristão, meus irmãos, tem que influenciar os irmãos mesmo também. É a própria igreja, não a igreja verdadeira que vai subir para o céu, porque essa daí é incorruptível, né? Ela se esforça, essa igreja ela se esforça, ela quer mais de Deus, ou seja, ela não se corrompe. Mas muitos de nós, o que está acontecendo hoje, nós temos que influenciar os nossos irmãos. Olha a escola bíblica dominical, olha quantas igrejas, a escola bíblica dominical tem as suas salas com poucas pessoas que não dão a mínima para o ensino. E nós temos que influenciar. Aí cabe a pessoa querer ir ou não ir, querer aprender ou não aprender. Mas aqui eu vou ainda adiante dizendo que nós temos que influenciar a igreja, os nossos irmãos, aqueles que dizem que professam a mesma fé que nós. Nós temos, meus irmãos, que hoje, parece que nós temos que hoje evangelizar os evangélicos. Oh, que forte! É verdade. Nós temos que hoje, eu acho que hoje nós precisamos muito evangelizar os evangélicos. Amém? Continuando. Tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. Parte 1. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, próprios, estrelas e tudo que os irmãos já conhecem, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Então, para que a luz serve? Para que o sol serve? O sol ele serve para iluminar.
O sol está iluminando o nosso dia. Para que a lua serve? Para iluminar o que? A noite. Né? Quando a Bíblia diz que haverá um tempo que não haverá sol, irmãos, é complicado, hein? Às vezes a gente em São Paulo, principalmente, no Brasil, quando tem os temporais, nós vemos que quando fecha, parece que o dia virou noite e a noite virou dia, né? Perceba que fica escuro totalmente. Por uns tempos atrás aí, que também teve quase uma questão climática, né? Que ficou muito, a luz do sol não apareceu, né? Ficou encoberta, e nós vemos que ficou ali parecendo noite, em pleno dia. Então, a Bíblia vai dizer na questão de haverá um tempo que não haverá sol, que não haverá luz, é complicado. Você de dia não conseguir enxergar nada, porque à noite nós temos a lua, nós temos as estrelas, mas de dia não enxergar nada. Os irmãos sabem que eu moro aqui em Portugal e a semana passada, há uns tempos atrás, que aconteceu? Houve uma poeira do deserto do Saara. Tudo ficou laranja, tudo ficou encoberto, não tinha luz do sol. E ficou um clima muito horrível e complicado. Então aqui na parte 2, o cristão como luz. O cristão como luz, ele tem que fazer a diferença, porque o cristão, ele ilumina as trevas. Ele faz a diferença. Onde ele chega, ele tem que ser luz, ele não tem que ser trevas. Ele tem que fazer a diferença. E o que muitas vezes, o que está faltando para nós é fazermos essa diferença. A luz em lugares de trevas. Como nós já dissemos, a luz ela serve para iluminar. Iluminar. Se alguém está totalmente no escuro, e hoje eu ia até falar vela, né? Alguém acende uma vela. Não, você pega o seu telefone e você liga a lanterna, ilumina todo o ambiente. Então, ou seja, a luz ela ilumina o ambiente. Mesmo que esteja uma negridão total, mesmo que seja um escuro total, você está com o seu carro na estrada, não tem luz, a estrada não é iluminada, mas você acende o farol do seu carro, você ilumina o caminho. Então, ou seja, a luz ela serve para iluminar o caminho, e o crente tem que fazer a mesma coisa, iluminar o caminho de trevas. Amém? Tópico 3. Discípulos que influenciam. Sendo sal, o sal não aparece. É aquilo que nós estávamos falando. O cristão não tem que querer aparecer. Tá vendo? Olha, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou servo do Altíssimo. Não, meus irmãos. O sal ele não aparece, ou seja, o servo de Deus também ele não fica querendo aparecer. O que resplandece nele é a vida do Senhor Jesus Cristo. É a manifestação da bondade do Senhor Jesus Cristo na vida dele, que o salvou, que o libertou, que o curou, que o transformou. Esse sim tem que fazer a diferença. Na parte 2, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Não queremos brilhar mais do que Cristo. Não temos que ficar querendo brilhar, queremos aparecer mais do que Jesus. Porque muitos querem aparecer mais do que Jesus. Não temos que aparecer mais do que Jesus. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o Todo-Poderoso. Nós apenas somos, meus irmãos, nós apenas somos instrumentos de Deus para brilharmos nessa terra e iluminar o caminho daquele que está em trevas. Ajudá-lo a enxergar, iluminando o caminho daquele que está em trevas. Aqui na parte 3, a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. O que é a iluminação? O que é o sal? O que é o tempero na vida? É a verdade do Evangelho. É a verdade. Por quê? Se tem verdade, se está falando da palavra verdade, é porque tem mentira. Tem aquele evangelho mentiroso. Aquele evangelho que não influencia nada, que não ilumina nada. Esse evangelho é o evangelho mentiroso. Mas nós temos que praticar o evangelho da verdade, o evangelho que fala do amor de Deus, do evangelho que prega a bondade de Deus, o evangelho que salga, o evangelho que ilumina. É esse evangelho, o evangelho que conserva, que salva, o evangelho que ilumina. É esse evangelho que nós temos que praticar. Amém? E aqui na nossa conclusão,
Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Não quer dizer que todos vão, nossa, eu vou iluminar, todo mundo vai ser crente. Não, meus irmãos. Nós vamos exercer, porque só não vai enxergar quem não quer. E só não vai ver a diferença também quem não quer. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe.